Olá, meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física aqui para o primeiro ano e para o EJA. Olha só, pessoal, hoje nós vamos explicar um pouquinho, então, o que que é a mecânica, tá? Nós vamos falar sobre mecânica e não vamos falar sobre mecânicas de carros e de motos, tá? Nós vamos falar sobre o estudo do movimento. Estudo do movimento. O que que é a mecânica, então? A mecânica para os físicos, ela é o estudo do movimento em si, é o ramo da física que ajuda a entender a gente como os corpos se movimentam, né? Não só corpo físico de gente, assim, não, a caneta, por que que ela cai? Né? Como ela cai? Se eu jogar a caneta para cima, qual vai ser o movimento, dependendo da força aplicada? Isso tudo a gente vai ver aqui no estudo da mecânica. Tá? E o que que é movimento, professor? Movimento é a variação da posição em função do tempo, desde que você tenha um referencial. É o que, professor? Entendi, foi nada. Então, olha só, calma que eu vou te explicar. Para que você tenha um movimento, você precisa ter uma posição, certo? Sair de um lugar para o outro, mas pensa comigo, para você sair da cozinha até o quarto, você precisa percorrer um certo espaço, certo? Então, para percorrer esse espaço, você vai levar um determinado tempo. Então, se você variou a sua posição, da cozinha para o quarto, você teve uma variação de posição em função de um tempo que você levou para chegar até a cozinha. Você não foi para lá instantaneamente. Você não se teletransportou, você foi andando. Então, vamos dizer que você tenha andado 5 metros para chegar da sua cozinha até o seu quarto. Tá? E você levou 5 segundos para fazer esse percurso. Tá? Você levantou, estou na cozinha, sentado na mesa, levantei, fui até meu quarto. Levei 5 segundos para percorrer 5 metros. Tá? Então, como é que a gente sabe que você se locomoveu? Por causa da variação de posição. Agora, eu te pergunto uma coisa. Se você, como seu professor, usa óculos, a distância entre você e o óculos, a posição entre você e o óculos variou? Não. Então, isso significa o quê? Que não houve movimento em relação ao seu óculos. Isso quer dizer o quê, professor? Que para a gente ter um movimento, a gente precisa de um referencial. Tá? Outro exemplo. Você está num carro andando na rua. Em relação à rua, você está em movimento, você está vendo as coisas passando, as pessoas que estão na rua estão vendo você passar, né? Mas em relação ao motorista que está junto com você ou outra pessoa que esteja com você no carro, você está em movimento? A resposta é não. Por quê? Porque vocês dois não estão variando a posição entre vocês. Tá? Então, é muito importante isso. Para que haja movimento, é preciso haver variação de posição em referência a algum objeto ou alguma coisa, tá? Então, movimento é isso, é o deslocamento, né? Alteração aqui dessa posição e vai levar um determinado tempo. Então, ela é em função do tempo, tá? Então, mais uma vez, se alguém perguntar para você, você está parado? Qual vai ser a resposta? Sim, professor, eu estou parado, estou sentado aqui na minha cadeira. Não, não é essa a resposta. A resposta vai ser depende. Por que depende, professor? Porque depende em relação a quê? Qual é o referencial? Se você falar que é em referencial à sua casa, a algum objeto inanimado ali na sua casa, você realmente está parado. Mas em relação ao Sol, a Terra está girando em torno do Sol. Em relação ao centro da galáxia, o nosso sistema solar está girando em relação ao centro da galáxia e a nossa galáxia está girando ao redor do cluster de galáxias que a gente tem. Então, isso quer dizer o quê, professor? Que o movimento é relativo. Parado mesmo, a gente nunca está. Né? Mesmo que a gente esteja deitado, dormindo, nós estamos nos movimentando em relação a alguma coisa, em relação ao centro da Terra, em relação ao Sol, em relação aos astros. Todos eles estão, sim, em movimento. Outra coisa interessante sobre o movimento: se você está parada e um carro está passando na sua rua, o que vai acontecer? Você está em movimento em relação àquele carro. Sim, está sim. Por quê? Porque está variando a posição entre vocês dois. Então, vocês estão em movimento de referência um ao outro.
tá? Então, isso é muito importante a gente saber dentro da física. Dentro da física, se tem uma posição variando, existe um movimento entre aqueles dois corpos, tá bom? E, professor, como é que o movimento acontece, afinal? Né? Para que o movimento aconteça, é preciso que uma força cause esse movimento, tá? Então, sempre que uma força é aplicada, o movimento acontece, professor? Não. Depois, de novo, a resposta a essa pergunta é: depende. Né? Depende do quê? Depende se você vai até uma árvore e empurra ela, provavelmente ela não vai se mover, certo? A não ser que você seja algum tipo de super-herói ou que a árvore seja muito pequena. Essa força ela precisa de uma intensidade X, tá? Uma determinada intensidade para que ela aconteça. Por exemplo, se eu tenho aqui a minha garrafa e eu boto uma força pequena nela, ó, estou tentando empurrar a garrafa não está indo. Agora, se eu empurrar a garrafa mais forte, ela vai andar, né? Isso, então, depende da força que você aplica sobre ela. Se você tentar levantar um carro sozinho, você não vai conseguir, né? Provavelmente. De novo, talvez você seja um super-herói e eu não sei. Se você for, depois me conta que eu tô doido para conhecer um. Então, olha só. Você tenta levantar um carro, um trator, uma coisa bem pesada. Você não consegue. Aí junta 50 homens ao redor daquele mesmo objeto. Vão conseguir levantar. Por quê? Porque a quantidade de força foi maior. Tá bom? Lembrando também que a força é um vetor, e todo vetor precisa de intensidade, direção e sentido. Então, para todo mundo levantar um carro, juntar 10 homens ao redor de um carro e levantar esse carro, vai precisar que todas as forças sejam aplicadas para o mesmo lugar. Não adianta um levantar, o outro empurrar e o outro fazer força para baixo. Né? Aí o carro não vai se mexer. É preciso que todas as forças estejam voltadas para uma mesma direção e sentido para que elas se somem e vocês consigam levantar esse objeto pesado, ok? Vamos lá, então agora a gente vai estudar as 3 leis de Newton do movimento. Tá? Newton desenvolveu essas 3 leis, lembra que vocês fizeram a redação sobre quem foi esse cara, né? Só que antes de falar de Newton e das leis de Newton, eu quero que vocês conheçam um francês, né, um matemático e filósofo francês chamado Descartes. Ele viveu entre 1596 e 1650, né, um pouco antes. Newton nasceu em 1643, então ele é um pouquinho antes de Newton. E ele propôs que uma quantidade de movimento se chamava momento. E em um sistema fechado, né, que não sofre influências externas, a quantidade de momento não muda. Isso quer dizer o quê? Que numa colisão, por exemplo, o objeto pode transferir momento para o outro. Né? Momento, então, para vocês entenderem, é a quantidade de movimento que um objeto tem. Tá? Ó, a garrafinha está se mexendo aqui, ela tem um determinado momento. No instante em que eu aplico a força nela e faço ela parar, eu absorvo o momento dela com o meu braço. Tá? Então, todo corpo que está em movimento, ele tem uma quantidade de momento, né? Que é a quantidade de movimento. Então, para a gente aqui na física, quando a gente falar momento, nós estamos falando de quantidade de movimento. Tá? É o que acontece com o pêndulo de Newton, que é este pêndulozinho aqui. Eu vou explicar o funcionamento dele para vocês, tá? Mas vou explicar mais para frente. Primeiro, presta atenção aqui. Presta atenção, tá bom? O pêndulo de Newton, ele vai nos mostrar a transferência de momento, tá? Quando uma bolinha bate na outra, e essa bolinha fica parada e transfere momento para outra, que transfere momento para outra, que arremessa a outra, ou seja, ela vai receber todo aquele momento e vai ser arremessada. Quando ela voltar, ela vai transferir o momento para uma bolinha que está encostada na outra, que está encostada na outra, vai transferindo de uma para outra, até que a última bolinha aqui seja arremessada novamente, porque ela não tem mais para quem transferir o momento. Então, ela vai adquirir momento, ela vai adquirir quantidade de movimento, e vai ser arremessada e vai voltar novamente. Tá? Isso é uma transferência de momento. Esse movimento seria infinito se ele fosse um sistema fechado. Mas nós temos a influência da força da gravidade, nós temos a influência de atritos, nós temos a influência de outros movimentos e da instabilidade do próprio pêndulo. Então, ele vai acabar transferindo o momento para outros lugares,
né? Vocês vão ver aqui no videozinho que eu tenho aqui para passar para vocês. Dá uma olhada nesse vídeo. Muito legal, né? A gente consegue ver direitinho o momento sendo transferido de uma bolinha para outra, né? E você consegue entender, então, essa transferência de movimento, né? Isso é muito importante para a gente entender como é que as coisas funcionam, tá bom? Bom, seguindo aqui, agora a gente vai falar das 3 leis de Newton, tá? Então, para a gente entender essas leis de Newton, vocês vão ter que pensar sempre em movimento, tá? Essas 3 leis, elas são as leis que regem o movimento. É muito legal. Olha só. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que haja uma força sobre ele. Ah, professor, como assim? Quer dizer que se eu empurrar a minha cadeira, ela vai rolar para sempre? Seria isso se não houvesse atrito, se não houvesse a gravidade, se não houvesse outras forças agindo. A gravidade está o tempo todo agindo sobre a gente. Por isso que quando a gente vai fazer um exercício, para o exercício ficar mais compreensível, né, a gente vai sempre ignorar, às vezes, a força da gravidade, a força do atrito, às vezes a gente vai usar só uma ou só outra, porque senão vão ser muitos fatores e as contas vão ficar muito difíceis, e não é isso que a gente quer. A gente quer só que vocês compreendam como o movimento existe, tá? Então, o que diz a lei da inércia? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que uma força haja sobre ele, tá? Então, assim, vamos dizer que uma bola de futebol é chutada por um atleta. Essa bola sofreu uma ação do pé do atleta, que tirou ela do repouso e colocou ela em movimento. Então, o pé do atleta veio com uma quantidade de momento, bateu na bola. No momento em que ele bateu na bola, ele transferiu esse momento para a bola ficou cheia daquele momento do pé e foi arremessada para a frente, certo? Então, essa bola, o que vai acontecer? Ela vai andar ad eterno? Não, ela não vai ficar para o resto da vida voando, né? Essa bola, ela vai começar a sofrer o efeito da resistência do ar, né? O atrito que ela faz no ar, e ela também vai sofrer a força da gravidade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um movimento elíptico, né? Ela vai fazer um arco, né? Ela vai começar a perder momento para a resistência do ar e a força da gravidade puxando para ela vai começar a puxar esse momento para baixo, vai mudar a direção e o sentido da bola, né? Então, como é que a gente faz para saber aonde essa bola vai cair? É isso que a gente quer saber. Por que a gente quer saber isso, professor? Eu não quero saber, eu sei jogar futebol, professor. É só chutar a bola para o gol. Beleza, mas tem coisas que a gente vai precisar fazer um cálculo um pouco maior. Né? Se você tiver uma noção disso, você vai ter uma noção muito melhor de quanta força você tem que botar para não errar o gol. Né? A segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Ela fala que a força que atua sobre um corpo é igual à variação do momento daquele corpo. Ou seja, quando a gente, voltando aqui para a bola, né? Para a gente saber a força que o pé bateu na bola, é só a gente saber a variação do momento que aquela bola adquiriu, né? Ela estava inerte, ela estava parada e ela adquiriu o momento. E para a gente saber aonde ela foi parar, a gente consegue calcular a força que você aplicou naquele chute, tá? Quando Newton postulou essa lei, ele conseguiu entender que a força nada mais é do que a massa desse corpo, tá? A massa da bola. Lembra que massa a gente está falando aqui não é massa de macarrão, tá? É massa de peso, né? O peso vem da massa, mas a gente chama de massa mais ou menos o peso daquela bola aqui no planeta Terra. Então, a gente vai pegar a massa desse corpo, tá? Quanto é que está pesando essa bola? Essa bola pesa aí uns 400 gramas e vai multiplicar pela aceleração que ela ganhou, tá? Essa aceleração que ela ganhou, multiplicada pela massa da bola, vai ser a força que foi aplicada. Então, surge nossa primeira equação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que está no material de vocês, aqui, tá? A nossa primeira equação vai ser esta equação aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu botar aqui.
esta equação aqui, tá? Essa é a nossa primeira equação, que é a força é igual à massa do corpo vezes a aceleração, tá? Então, ó, força é igual a massa vezes aceleração. Ah, professor, começou a ficar difícil. Não, gente, não começou a ficar difícil. É só você prestar atenção, tá? Newton, nesse caso aqui, Newton não quis fazer vou fazer uma fórmula só para botar fórmula. Não, ele estava tentando entender o que estava acontecendo ali. Que força é essa? Da onde vem essa força? Da onde vem esse movimento? Como é que esse movimento acontece? Então, com isso, ele acabou descobrindo que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ah, professor, você vai passar exercício hoje sobre isso? Vou, mas eu não vou pedir para vocês calcularem nada, não. Tá bom? Então, continuando aqui, a terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? É a lei da ação e reação. Toda força gera uma reação, como reação uma outra força contrária, mesmo de mesma intensidade, só que na direção oposta, tá? Então, é a mesma coisa que dizer que se você deu um soco na cara de alguém, esse alguém deu uma carada na sua mão também, tá? Essa é a lei da ação e reação. Vamos supor que aquele atleta que a gente falou, que chutou a bola pro gol, vamos dizer que ele tenha errado o gol. Ele errou o cálculo, tá vendo como é importante a gente saber o cálculo da força? Ele errou o cálculo que ele fez e chutou a bola para fora ou chutou para outro lugar, né? Ele ficou bravo por causa do erro dele. Aí ele foi lá e deu uma bicuda, um chute bem forte na trave. O que vai acontecer naquele momento do chute na trave do gol, né? A força que ele vai aplicar no chute vai ser igual à força que a trave vai aplicar no pé dele, tá? Isso quer dizer o quê? Que a trave exerce uma força igual a que ele aplicou nela, só que no sentido contrário. Ele chutou para cá, a trave empurrou para cá. Tá? Aplicou a mesma força do chute dele, a trave aplicou. Só que, como a trave é fixa, né, ele não vai conseguir transferir, ele transferiu todo o momento para a trave. Só que a trave está fixa, ela não adquiriu movimento. Então, o que ela fez de volta? Transferiu todo o momento para o pé. Nisso, o pé, que é mais flexível do que a trave, ele vai adquirir um momento para trás. E vai acontecer o que ali? Vai acontecer um grito de dor, né? E provavelmente um pé quebrado, tá? Então, quando errarem o chute, não chutem a trave, tá? Não é uma boa ideia, não, tá bom? Isso serve para as meninas que querem jogar futebol também. Não chutem a trave, tá, gente? Pode dar um pé quebrado. Outro exemplo, já parou para pensar como é que funciona a nossa locomoção? Como é que a gente anda? Como é que eu posso andar para frente? Né? Para você andar para frente, você precisa empurrar o chão para trás. Você já parou para pensar nisso? Só que como você não consegue transferir o momento para o chão, o seu corpo adquire o momento e vai para frente. Né? Força contrária, força de ação e reação. Terceira lei de Newton, aí começando desde o início dos nossos primeiros passos. É muito legal, né? Então, outra coisa legal, veja o funcionamento de uma bicicleta. A força que a gente aplica no pedal da bicicleta, ela faz com que a roda empurre o chão para trás, né? Continuamente. A roda está o tempo todo empurrando o chão para trás. O chão não se move, não adquire momento, transfere esse momento de volta para o pneu, que faz a bicicleta andar para frente. Tá? Então, toda a nossa locomoção é sempre assim. Se você quer ir para frente, você tem que empurrar para trás. Não é muito legal isso? Eu acho isso muito bacana, gente. Bom, é isso que eu queria ensinar para vocês hoje, tá? E eu quero que você precise entender o movimento, tá? Tenta entender. Olha as coisas se movimentando. Tenta entender. Olha, professor, eu vi uma folha caindo. Tenta entender o movimento daquela folha. Olha para ele e fala, cara, como é que ela caiu? É uma força da gravidade agindo sobre ela, né? Mas ela não caiu chapada no chão, por quê? Porque existe uma resistência do ar ali, né? O ar está segurando ela, está gerando uma força de atrito,
fazendo com que ela caia mais devagar. Olha uma moto, um carro passando. É muito legal a gente perceber, a gente começar a ver o movimento com um pouco mais de conhecimento, né? Então, eu peço para vocês que façam isso e façam os exercícios aqui do seu roteiro, tá? São exercícios simples, são exercícios fáceis, tá? Atividade 1, eu quero que você leve em consideração as leis de Newton e me explique no seu caderno com suas palavras por que as bolinhas do pêndulo de Newton param com o tempo, tá? Eu quero que você explique com as suas palavras o que é a fórmula da segunda lei de Newton, tá? Me explique essa fórmula. E a terceira, eu quero que você explique no seu caderno quais são as forças que agem para andar de bicicleta. Gente, eu quero que vocês façam isso como se vocês estivessem explicando para uma criança de 10 anos de idade aquele funcionamento. É para explicar de uma forma simples, não precisa complicar. Eu só quero que vocês façam isso à caneta no caderno de vocês, porque façam a caneta porque o professor está ficando cegueta. Eu não estou conseguindo ler as informações que vocês mandam para mim escritas a lápis. Então, por favor, escrevam a caneta para vocês não ficarem com a nota de vocês prejudicadas. Lembrando que a nota de vocês é composta por participação. Então, falem comigo, tirem dúvidas, isso conta a nota, tá? Se não tiver com alguma dúvida, não tiver nenhuma dúvida, me chamam, falam, olha, professor, eu gostei do material, não gostei do material. Eu quero feedback de todos vocês sobre o material, tá? Então, é preciso que vocês leiam tudo. Pontualidade, tá? A pontualidade de vocês também vale nota. Então, deixar para a última hora, que nem alguns alunos deixaram, vai prejudicar a nota de vocês. E, é óbvio, fazer as atividades direitinho, me entregar todas elas bem feitinhas, tá? Façam com tempo, parem, pensem, se ficarem com dúvidas, me chamem para a gente tirar as dúvidas e vocês conseguirem sair daqui com o máximo de conhecimento possível, tá bom? Valeu, meus amores, um beijo, até a próxima aula ou a aula de tira dúvidas, tá bom? Valeu, pessoal, tchau!